Muito bem, meus queridos e amados aí do YouTube. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou o Neita. Fazia um tempo que eu queria fazer um vídeo falando sobre o jejum. O que é que Jesus falou sobre o jejum, né? E estava pensando, meditando e preparei essa meditação aqui para vocês, tá bom? Mateus capítulo 6. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Você vai ver Jesus falando sobre o jejum, né? O jejum. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, pega a sua Bíblia também. Jesus ensina sobre o jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16. Vamos ler. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Galardão quer dizer recompensa, né? Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Interessante que antes de Jesus falar sobre o jejum nessa passagem, antes ele falou sobre a oração, né? Falou sobre a oração do Pai Nosso e falou quando tu orares, lá no versículo 6, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos pedirdes. Então, no Antigo Testamento, tem textos que mostram a prática do jejum, como ato de devoção, piedade, humilhação a Deus. O povo de Israel estava sofrendo e tal, eles jejuavam. Vamos ler aqui também, para reforçar o nosso pensamento, Mateus capítulo 9, quando os discípulos interrogam porque os discípulos de Jesus não jejuavam, né? Então, Mateus capítulo 9 e versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Tinha os discípulos de João, né? Que João Batista estava pregando e tal, então ele tinha os discípulos dele, os seguidores dele, né? Aí dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Falando que os discípulos de Jesus não jejuavam. Os discípulos de João foram até Jesus e disseram, por que os fariseus jejuam, por que nós jejuamos e os teus discípulos não, né? Aí Jesus responde, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, esse versículo também traz luz a respeito disso. Há aquela outra passagem sobre o endemoniado lá, né? Que ele diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, o jejum na Bíblia, a gente vê ele associado à oração. Tá? O versículo anterior, antes de Jesus ensinar sobre o jejum, ele falou sobre a oração. Os judeus do passado, eles se humilhavam em panos de saco e cinzas e jejuns, clamor a Deus, num momento de dificuldade e de desespero. Jesus vai dizer que ali os discípulos não estavam jejuando
porque ele estava presente. Quer dizer, para os cristãos, Jesus é Deus. Para nós cristãos, Jesus é Deus. Então a presença dele se fazia presente. Como é que os discípulos iam jejuar se Deus estava presente? Se Deus estava com eles, né? Então, agora, o que me chama a atenção, a passagem que mais tem conteúdo a respeito do jejum, ele diz assim no versículo 16: não mostre que vocês estão contristados, tristes, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vez por outra aí eu vejo pessoas, pastores, bispos e tal, de igreja, dizendo assim: ai, eu jejuei tantos dias, por isso que eu estou aqui, tal. Tá contrário aqui. Ele disse: não é para dizer a ninguém que você jejua. Não é para dizer a ninguém que você jejuou. Tá aqui. Mateus 6,16. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, né? Quer dizer, aqui para os nossos dias a gente levanta, lava o rosto, escova o dente, né? Naquele tempo eles ungiam a cabeça aqui, molhar o cabelo, né? Pentear os cabelos e lava o rosto. No versículo 17. Para não pareceres aos homens que jejuas. Olha aí, tudo normal, né? Haja normalmente. E teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, uma experiência pessoal minha, né? Eu vou contar aqui para vocês. Às vezes que eu jejuei intensamente, quando você jejua, é um testemunho, né? As verdades bíblicas que estão no seu coração, elas vêm muito à tona na sua mente. Daí você pode, por isso que muitas pessoas, pastores aí de igrejas, apóstolos, eles dizem: eu tive uma visão. Porque num jejum, realmente, você pode ter alucinações, você pode ter visão. Você está com fome, você está debilitado e tal. Aquelas verdades da Bíblia, que a respeito de escatologia, a respeito de anjo, elas vêm muito à tona, elas vêm na sua mente. A minha, pelo menos, quando eu jejuei, veio a volta de Jesus. Eu jejuei, eu estava vendo Jesus voltando nas nuvens e tal, vendo estrelinha, luzinha, igual essas que estão aqui, entendeu? Mas uma manifestação do ato de jejuar, algumas coisas que na minha experiência que eu tive é assim: aquilo que você leu na Bíblia, os salmos, as palavras de Deus, elas vêm muito forte na sua mente, no seu coração, no seu espírito, quando você jejua. Então, você pode acontecer de você ler uma passagem, ficou muito impressionado com aquela passagem, e no jejum ela vem com muita força, com muito... Então, eu acho que está bem claro aqui essa explicação de Jesus. O jejum, ele ainda é um mistério, entende? É tipo assim, você faz jejum, você obedece a Deus, você para ter uma intimidade com Deus, uma experiência, um desligar-se do materialismo e exaltar a coisa da alma, da espiritualidade, né? Então, mas o jejum em si, como outras coisas, a fé é um mistério. O jejum, a prática do jejum, ela ficou, a tradição e a cultura do jejum ficou na Bíblia, passou de geração para geração, dos judeus para os cristãos, mas ela em si é um mistério. Como eu falei, algumas pessoas quando jejuam têm algumas experiências, outras pessoas quando jejuam têm outras experiências. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Eu tenho um perfil no TikTok, se quiser acessar, Dica do Filósofo, tá bom? Lá a gente fala também sobre alguns assuntos. Então, só agradecer a você, clica aí no like, dá um like
compartilha, né? Comenta, vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Valeu, obrigado.